Nesse vídeo nós vamos tratar de duas coisas importantíssimas, que é a comunicação visual e a voz, dicção e vocabulário. Comunicação visual não há muita coisa do que se falar. O que é importante você entender aqui é que comunicação visual não é só, você olhar com os olhos, tá? Então, evita olhar. O que você tem que evitar? Evita olhar só com os olhos. É importante você olhar com os olhos, olhar a plateia, encarar a plateia, é muito bom, tá? Mas você tem que olhar também com todo o corpo. Isso significa que quando você, por exemplo, estiver falando algo para o lado esquerdo da plateia, você tem que olhar para o lado esquerdo, você tem que se virar para o lado esquerdo, apontar para o lado esquerdo, enfim, você tem que olhar com todo o corpo e não apenas com os olhos, tá? Então a comunicação visual, ela tem que ser olhada por esse ponto de vista, que não é só com os olhos que você vê, tá? Então procura fazer isso. Quando você estiver falando no público, olha a plateia toda, mexe o teu corpo para lá, vira para cá, faz gesto apontando para a plateia, entendeu? Olha com todo o corpo. Já na questão da voz, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Presta atenção. A sua voz, ela é o seu cartão de visita. Ela é muito importante e vai fazer com que o auditório aceite o seu discurso, tá? Então, para que você obtenha sucesso com a sua voz, é preciso primeiro conhecê-la. O modo como você começa as frases, forma vogais, faz pausa, tudo isso é muito importante para um bom discurso. O exercício mais importante é a leitura em voz alta. Então leia em voz alta bastante. Leia para você mesmo, tá? Leia para algum amigo teu, não importa. Leia em voz alta. Mas quais são os elementos que você deve trabalhar na sua voz para melhorar a dicção? Existem alguns fatores que podem ser analisados separadamente. Vamos lá. Vamos começar a entender isso. O volume da voz. Olha só. O volume, esse elemento, ele está associado à modulação do discurso. Caso a sua apresentação ela dure mais de 3 minutos, é necessário que você module o volume vocal, tá entendendo? Tipo assim, você vai falar mais alto e mais baixo, mais depressa e mais devagar. Então, dependendo de quanto tempo vai durar, né, a tua apresentação. Em pequenos intervalos de 45 segundos a 1 minuto e meio, fale mais baixo e mais lentamente, né? Porém, tu tem que lembrar o seguinte, que sempre a tua voz ela deve ser ouvida por todo o auditório, né? Isso é importante. Mas graças a Deus hoje em dia há um microfone ele já te ajuda nisso. Mas quando tu não tiver nenhum microfone, trata de fazer com que todo o auditório, todo o local ouça a tua voz, né? E após o intervalo que eu falei agora há pouco, volta ao teu ritmo normal, de forma brusca e energética. Tá? Isso vai tornar suas apresentações mais atraentes. Toma cuidado só com a implementação dessa técnica, porque ela requer muito treino para que você obtenha êxito. Então, comece a treinar bastante, o que eu te falei. Tá? Caso você não tenha entendido direito, volta, né, e escuta de novo, que com certeza você vai ter um entendimento, né? Agora, quando você fala mais alto, a tua voz ela tende a sair mais fina e desarmoniosa. Então, toma muito cuidado com isso. Tá legal? O andamento do ritmo. Esse elemento está associado a quão rapidamente você articula as palavras e sons, ou seja, a sua dicção. Para melhorar bastante neste fator, eu te recomendo que todos os quebra-línguas que seguem na sua que você já encontrou, né, adiante, que você treine bastante e que você leia-os até você conseguir falar com fluência. Rapaz, eu não sei o que é um quebra-língua. Como não sabe o que é um quebra-língua? Sabe sim. Todo mundo sabe o que é um quebra-língua. Um quebra-língua, até é difícil falar, né? Então, tipo assim, por exemplo, é crocodilo, é cocodrilho, é crocodilo, é cocodilho,
é crocodilo, é crocodilo, é crocodilo, é crocodilo. Quer dizer, é aquela questão mafagafinho, um ninho de mafagafinhos, não sei do que mais lá, eu nem lembro direito esses quebra-línguas, né? Tem aquela questão lá do 3 pratos de trigo para 3 tigres brancos. Então, treina quebra-língua, que o quebra-língua ele vai te ajudar nessa questão aí do andamento e do ritmo, tá? Então, tipo assim, é um quebra-língua. Nós não colocamos aqui nesse curso nenhum quebra-língua. Por quê? Porque existe, tem que ter um interesse do teu lado em procurar um quebra-língua bom para ti. Então faz o seguinte, entra no Google, digita lá quebra-língua e pega os quebra-línguas que você mais achar interessante. Porque às vezes a pessoa tem problema para falar coisas com L, outros problemas para falar coisa com R. Então vai lá no Google, digita lá quebra-língua e procura os quebra-línguas que podem ser os teus problemas, tá? E começa a treinar, tá legal? ênfase. Essa questão da ênfase, né? Esse elemento ele diz respeito à tonicidade das suas palavras, né? E das suas sílabas. É necessário que você consiga captar realmente a intenção, né? Na verdade, é não só você, mas as pessoas. Então é necessário que as pessoas consigam captar a tua intenção através da ênfase que tu dá nas palavras. Por exemplo, existe uma parte da oração que quando foi enfatizada era melhor a representação da sua ideia. Então você poderá dar ênfase, por exemplo, fazendo o seguinte: você dá uma pequena pausa antes do trecho que você quer enfatizar, e aí você aumenta o volume local no trecho a ser enfatizado. Acredite, essa pequena diferença aí, uma ênfase numa palavra, ela faz com que a tua apresentação se torne muito atraente, né, e faça com que as pessoas prestem bastante atenção. Pausa. A pausa é uma outra coisa importante na hora que você está falando, né? Ela pode ser usada de muitas maneiras por você, para que você também dê ênfase, efeito, humor, para chamar a atenção do auditório, para fazer com que as pessoas que estão conversando durante a palestra parem de falar. Então, você já deve ter visto, por exemplo, olha, os professores fazem muito isso. Ele está explicando a aula, explicando, aí tem um grupinho conversando. Aí do nada ele para de falar. O grupinho vai lá e percebe que ele parou de falar. E aí olha pra ele. E aí ele fala: eu já posso falar agora? E aí o grupinho ele vai parar de conversar, porque ele vai entender. Então, tipo assim, a pausa, a maneira como você usa a pausa, pode ser utilizada de várias formas para você utilizar assim vários recursos importantes na tua oração, né, na tua oratória. Né, e a velocidade. Né? Com certeza você já ouviu alguém falar sem pontos ou sem vírgulas. Aquela pessoa que fala pra caramba, parece uma metralhadora, né? Então ninguém é capaz de entender frases pronunciadas com velocidade muito alta, né? Também tem aquelas pessoas que falam muito devagar, e essas aí também é difícil, porque a pessoa fica impaciente querendo saber o que ela vai falar, mas ela fala tão devagar, né? Então, qual é a velocidade ideal para que você fale, né? Essa velocidade é ideal, ela deve estar de acordo com o tema da palestra, deve estar de acordo com o preparo dos ouvintes, né? Quanto mais difícil for o assunto da palestra, ou quanto maior for o despreparo da plateia, mais lento deve ser o discurso. Para que ninguém durma nessas circunstâncias, é necessário usar uma modulação de voz, ou seja, você vai falar mais alto, vai falar mais baixo, mais depressa ou mais devagar, tá? E você tem que aprimorar todos esses elementos através de muito exercício. Volume, andamento de ritmo, ênfase, pausa, velocidade, tudo isso fazem parte das técnicas para que você tenha uma voz, você consiga se expressar bem na hora de falar. Treina, 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 treina tudo isso para que dê tudo certo. Vamos para o próximo vídeo.